Mas vamos passar aqui pelo livro de Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 31. 2:31. Então diz assim: Tu, ó rei, que tradução está aí? Põe a arca para mim, tá? A versão arca. Tu, ó rei, estava olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e o seu braço de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, e as suas pernas de ferro, e os seus pés parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra se soltou sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmigalhou. Então foi juntamente esmigalhado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no verão, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Indo para o capítulo 7, no mesmo livro de Daniel, diz assim o capítulo 7: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho, e visões vieram à sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: Na minha visão de noite eu olhei e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuou olhando e viu o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuei olhando e vi outro animal semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de águia nas costas. Esse animal tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Dá-nos nesta noite graça e entendimento para que a gente possa discernir, interpretar, entender e aplicar, Senhor, essa palavra na nossa vida. É o que eu te peço nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Tome teu assento, aperte aí o teu cinturão, porque agora vamos fazer uma boa viagem aqui, em nome de Jesus. Amém? Irmão, eu quero que vocês guardem na sua cabeça, a Bíblia se fala muito de numerologia, sim? O que é numerologia? Numerologia é números específicos na Bíblia que simbolizam alguma coisa, sim? Por exemplo, o número 1 é o número de Deus, sim? No sentido de que ele é o único. O número 2 simboliza a unidade da igreja. O número 3 simboliza a Trindade. Sim? Sempre o número 3 é importante nesse sentido. E assim por diante. O número 6 é o número do homem, o número 7 é o número de Deus. Você vai ver muito na Bíblia sobre o número 40, vai ver muito na Bíblia sobre o número 10, sobre o número 12, sobre
o número 24, o número 60. Então tem essa numerologia dentro das escrituras, e se a gente for estudar, um dia nós vamos parar para estudar sobre esses números, e é tão importante o número para Deus que tem um livro do Pentateuco que se chama Números, né? Dos 5 livros, tem um que se chama Número. E aqui em Daniel tem muita numerologia. E o número preferido de Daniel aqui, que não de Daniel, mas que Deus revelou para Daniel, foi o número 4. Sim? Então você vai ver muito aqui falando do número 4. Por exemplo, quando a gente vai lá para o capítulo 2, onde foi o primeiro capítulo que nós lemos, está falando aqui sobre o sonho que teve Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, o grande rei, e o grande império, ele teve um sonho. Só que Nabucodonosor falou assim: eu não vou contar o meu sonho para os astrólogos, para os magos, para os adivinhos, ou para os homens sábios que estavam no seu reino. Ele falou: eu não vou contar o sonho. Eu tive um sonho perturbador e eu quero que vocês me digam o sonho e ao mesmo tempo a interpretação dele. Aí os magos, os adivinhos falaram: mas isso é impossível, como é que a gente vai interpretar um sonho sendo que a gente não sabe do sonho? Aí ele fala: não, se vocês são adivinhos, se vocês são magos, se o Deus de vocês é poderoso, ele vai mostrar para vocês o sonho e vai também dar para vocês a interpretação. E se vocês não me derem essa interpretação dentro de um prazo de tempo, vou matar todos. E essa notícia chegou ao ouvido de Daniel, porque Daniel não era tido como um adivinho, nem como um mago, mas era conhecido como um homem sábio. Então chegou a notícia a Daniel, todos os magos, adivinhos, preocupados, sábios, falou: Daniel, se dentro desse prazo a gente não ter não somente a interpretação, mas principalmente revelar o sonho que o rei teve particularmente, ele vai mandar matar todos nós. Todos os sábios, todos os magos, todos os adivinhos vão morrer. Aí Daniel falou assim: não, então fica tranquilo, não se preocupe. Fala para o rei, me dá um tempo, porque eu vou orar. E o meu Deus que eu sirvo, ele é o Deus da interpretação e o Deus da revelação. Sim? Então eu não preciso se preocupar, dá um prazo para nós orar. Então eles foram lá, chamou Ananias, Misael, né, que era conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, e foram orar, buscar o direcionamento de Deus. Por isso que é importante, irmão, no momento de desespero, a gente não ficar desesperado. Vocês têm um Deus do céu que pode revelar coisas grandes para vocês. Não é o que diz lá no livro de Jeremias 33:3? Clama a mim, eu te responderei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. O problema nosso é que a gente é preguiçoso para orar, não, isso é verdade. A gente quer soluções rápidas, práticas e objetivas no nosso tempo. E ai do advogado se ele não dá uma resposta. E ai do médico se ele não me dá uma resposta. E ai do... A gente sempre é assim, a gente quer para ontem. E com Deus não funciona desse jeito. Deus tem que ir lá e orar e falar com Ele, porque no tempo certo Ele se manifesta. E foi o que Deus fez. Passou um tempo, Deus deu a revelação e também deu o mesmo sonho que Nabucodonosor tinha tido, também deu para Daniel. Então Deus fez Daniel saber o sonho, e não somente o sonho, mas também fez Daniel saber a interpretação daquilo que o rei tinha sonhado. E o que o rei sonhou? O rei sonhou isso aqui, ó. Daniel capítulo 2, versículo 31. Ele sonhou com essa estátua. Sim? Ele viu uma grande estátua, a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de bronze, ou perdão, de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as canelas ou as pernas de ferro, e os pés, que era ferro misturado com barro, né? Então, o irmão Jadir é construtor, ele entende, jamais você vai fazer uma estrutura com material que não resiste. Então você vê uma cabeça de ouro, material nobre, um peito de bronze, né? Você fica vendo aqui, vou passar para esse lado, tá? O ventre e as coxas de bronze e as pernas de ferro, e o pé e os pés barro e
ferro, uma mistura de barro e ferro. E a gente sabe que ferro e barro não colam, né? Ferro e concreto sim dá certo, mas ferro e barro não funciona. Esse foi o sonho que teve Nabucodonosor. Então ele vê essa estátua, né? E quando você olha ali, tem 4 materiais: o material nobre, que é o ouro, prata, que é também nobre, o ventre e as coxas, que são de bronze, e os pés de ferro. Vai diminuindo, né? De cima para baixo, vai perdendo o valor até que chega barro e ferro. Então ali, o que Daniel está tentando mostrar para nós aqui? Daniel está mostrando que essa foi a interpretação que Deus deu para Daniel. Primeiro, Deus mostrou para Daniel o mesmo sonho que Nabucodonosor teve. Depois Deus deu também a interpretação. Então o que Deus fala para Daniel? Daniel, o que eu mostrei para Nabucodonosor é assim: são 4 impérios. Então tem um império que é de ouro, que era de Babilônia, que era a cabeça, sim? Que o rei desse império era o próprio Nabucodonosor. Depois vem o segundo império, depois dele, que seria o império de Medos e Pérsias, que seria de prata o peito e os braços. Depois do reinado de Medo e Persa, veria o império da Grécia, que era ventre e coxa de cobre. Depois do império da Grécia, veria o império de Roma, que era pernas de ferro. E depois o último reinado, que eram os pés, uma mistura de ferro e barro. Então nós estamos falando aqui de 5 impérios. Sim? Quantos impérios nós estamos falando? Sim. Sim. Então foi essa a revelação e essa a interpretação de Deus para Daniel, e Daniel repassando para o rei Nabucodonosor. Então fala assim: rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro é o primeiro império que se erigiu, que se ergueu, e é comandado por ti, ó rei Nabucodonosor, rei de todos os reis da terra. Mas o teu império vai se acabar e virá outro. Então, de 607 a 539 a.C., reina Nabucodonosor. Isso está nos livros da história. Você que fez aí a primária, a secundária, vai entender o que eu estou falando aqui. Nas escolas nós aprendemos sobre isso. O grande império do rei Nabucodonosor, que foi na Babilônia. Depois da Babilônia, que se terminou o reinado, e foi vencido Nabucodonosor pelos reis de Médio e Persa. Aqui é interessante, irmão, porque aqui no peito tem 2 braços, sim, não? O peito e os braços. Ali significa 2 reinos que se uniram para destruir Babilônia, que foi o que aconteceu. Por isso que é o reino do Medo e o reino da Pérsia. O reino da Pérsia também é muito conhecido, inclusive já saíram alguns filmes por aí. Foi um reino muito poderoso e no seu tempo conseguiu um grande império. Então, braços, 2 braços significa 2 reinos, né? Peito e braços de prata. Você vê que vai diminuindo a qualidade. Depois vem o terceiro reino, que venceu os Medos e os Pérsia, que foi o reinado da Grécia, por Alexandre o Grande. Também era conhecido como Alexandre o Magno, que foi um rei que tem filmes, tem história, na escola também nós aprendemos sobre ele, que foi um rei que começou a reinar com 21 anos, e um período de pouco tempo, acho que foi 12 anos ou 13 anos, ele conquistou na época todos os impérios. Foi um império que conquistou de uma forma muito rápida, a tal ponto que Alexandre o Grande, uma vez ele parou no seu império e começou a chorar, porque já não tinha mais reino no mundo para que ele conquistasse. Então ele começou a entrar na área de todo tipo de drogas, de álcool, era um homem, virou para ser homossexual, terminou na desgraça, e o reino dele depois se dividiu. Nós vamos falar sobre isso também. Então nós temos ali o ventre e as coxas, que é de Alexandre o Grande, que houve um grande império também, uma grande conquista. E depois do reino da Grécia veio o Império Romano, que até na época de Jesus quem comandava era o Império Romano.
E esta é a quarta besta. Você fica vendo aqui, volte aqui para o livro de Daniel no capítulo 2, e Daniel começa a interpretar, e diz assim, no versículo 38, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel está falando para o rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, que é o reino de Medo e Persa, inferior, por isso que de ouro cai para a prata, inferior ao teu. E depois levantará um terceiro reino de bronze, que é inferior ao reino de Medo e Persa, que era o reino da Grécia, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois com o ferro esmigalha, quebra tudo, com o ferro quebra todas as coisas, ele esmigalha e quebrará. Versículo 41. Quanto ao que visse dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza, de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro. Então, o que Daniel começa a interpretar para o rei Nabucodonosor? Rei, até que se cumpra a profecia, agora já vai entrando para a gente começar a entender o que eu estou falando, todo esse fundo histórico, para que vocês se localizem aí mais ou menos aonde nós estamos. Então, o que Deus mostra para Daniel? Deus mostra para Daniel 4 tempos ou 4 impérios que reinará a terra até que venha o último império. São 4 impérios e virá o último, que é o quinto. O quinto é simbolizado pelos pés da estátua. Sim? Quando nós vamos para cá, aí a gente avança um pouquinho, vamos lá para o capítulo 7 do livro de Daniel, que agora não é um sonho que Deus dá para Nabucodonosor, agora já é em outra época. Agora já não é mais Nabucodonosor, agora é Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, que substituiu o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Agora não é mais Nabucodonosor que tem um sonho e que Daniel interpreta. Agora o próprio Deus dá uma revelação para o profeta Daniel. E diz que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho, e visões vieram à sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então diz que Daniel, na minha visão de noite, eu olhei e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, Nabucodonosor, olha aqui para que vocês entendam. Nabucodonosor, ele vê uma estátua. Tem o primeiro reino, segundo reino, terceiro reino, quarto reino e o quinto reino que ainda viria. A visão de Daniel no capítulo 7, ele já não vê uma estátua, ele vê 4 animais. Sim? Esses 4 animais simbolizam a mesma coisa da estátua. O primeiro reino, simbolizado pelo leão, que era Babilônia. O segundo reino, simbolizado pela prata, que era os medos e os persas. O terceiro reino, que era simbolizado pelo vento e as rochas, que era o reino da Grécia, que era simbolizado pelo leopardo com 4 asas, falando sobre a velocidade que Alexandre Magno conquistou todos os demais impérios. E o último império, que era simbolizado por esse animal que não tinha como descrever, não se conseguiu o anjo descrever para Daniel, falou que é uma besta horrível. Para as outras ele deu formato, mas para a última besta ele não conseguiu. Somente ele falou que tinha 4 chifres, ou 10 chifres sobre a sua cabeça, simbolizando então o Império Romano, que de todos os impérios foi o mais cruel. Os romanos se especializaram em ser cruel. As mortes e os castigos romanos eram o pior que tinha. Só para que você tenha ideia, quem
fez aquele sofrimento todo em Jesus não foi os judeus traíram Jesus, entregaram Jesus, mas quem fez aquele martírio tudo na vida de Jesus foi os romanos, e eles eram especialistas, irmão, em maltratar. Por isso que diz que era uma besta feroz que destruía todos os demais reinos. Eles se especializaram em tortura, eles gostavam de torturar as pessoas. Por isso que o anjo não tinha uma figura terrena para mostrar a crueldade desse quarto reino. Só que aí na visão de Daniel ele não fala simplesmente como o rei Nabucodonosor que viu o quinto reino. Lá na frente, se a gente continua lendo aqui, vai lá para o capítulo 7, onde nós estamos. Olha aqui, vou continuar lendo aqui a partir do versículo 4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. Está falando da região da Grécia. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal. O segundo animal semelhante a um urso. Então o primeiro era semelhante a um leão. Irmãos, olha aqui só para que você entenda. Quando se fala de Babilônia na Bíblia, antigamente se falava de Babilônia. Hoje, Babilônia, sabe que país é? Alguém sabe que país é Babilônia? Quer arriscar saber? Alguém aí arrisca saber hoje, atualmente, quem é Babilônia? Que país é? Hoje o país que foi a Babilônia antigamente é o Iraque. Sim, onde aquele ditador chamado Saddam Hussein foi destronizado, agora está lá. Então ali é a região da Babilônia. Iraque é a região da antiga Babilônia. No versículo 5, então esse foi o primeiro animal. Versículo 5, continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso. Então o primeiro animal, semelhante a um leão que tinha asas. Depois o segundo animal que era simbolizado por um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. Essas 3 costelas, irmãos, simbolizavam as 3 cidades que praticamente fizeram uma aliança com a Pérsia, mas depois foi destruída por ela, que foi Lídia, Babilônia e Egito. Por isso que o urso ali tem 3 costelas, simbolizando 3 países ou 3 nações. Entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Assim, o reino Medo e Persa foi um reino muito poderoso. Depois disso, versículo 6, continuei olhando e vi outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Esse animal tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, você fica olhando aqui, que esse animal, que é o leopardo, ele tinha 4 cabeças, e também 4 asas. Porque quando Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, ele praticamente se matou, o império ficou desprotegido. Então foi dividido entre os seus 4 generais. Por isso que a gente vê ali 4 cabeças e 4 asas. Então esses 4 generais começou, depois da morte de Alexandre, a predominar na região pelo qual o império tinha avançado. Então foi dividido em 4 partes. Por isso que o animal tem 4 cabeças. Versículo 7 diz: depois disso continuei olhando nas visões de noite e vi o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Ou seria, o 4º animal era o império de Roma, no qual o anjo não conseguiu trazer para o momento pelo qual nós vivemos e temos conhecimento dos animais ou das bestas que existem no campo. Não tinha ninguém parecido. Então diz que era um animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro e devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés no que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Nos pés da estátua, irmão, era barro e ferro, certo? Sim? Quantos dedos tem um pé?
10, não é isso? Aqui, os pés tem quanto? Pés, eu falei pés, né? Não é pé. Pé eu sei que tem 5. Agora quando você fala pés, aí é plural, não é, irmão? Ou você só tem um pé? Ou tem saci aqui dentro? Saci só tem um pé. Aí diz ele. Meu Deus. Meu irmão, deixa eu perder o raciocínio. Então esse animal era diferente de todos os animais que apareceram. Antes dele tinha 10 chifres. Então, por que Daniel viu 10 animais, 4 animais, e Nabucodonosor viu 5 impérios? Porque aqui fala que os pés tinha 10 dedos, certo? Esses 10 dedos, aqui Deus revela para Daniel como 10 chifres. E quando a gente olha para chifre na Bíblia, ou para chifre na Bíblia, quando se fala sobre chifre, está falando sobre poder. Você lembra quando Deus mandou Samuel ir ungir Davi? Samuel levou o azeite para ungir Davi, quem que? Vocês lembram não? O chifre, né? No altar da aliança de Deus ali, no Santo dos Santos, o Senhor mandou colocar nas quinas do altar. O que o Senhor mandou colocar nas quinas do altar, nos 4 cantos do altar? Chifre. Tinha 4 chifres, né? Tanto no altar de sacrifício como na arca da aliança, o Senhor mandou colocar chifres. Chifre na Bíblia então simboliza autoridade, sim, poder, domínio. Então diz aqui que Daniel não vê os pés ou o 5º império, mas o Senhor revela que na cabeça do último império, que era Roma, tinha 10 chifres. Esse chifre simboliza 10 reis, assim como os pés também aqui da estátua, com 10 dedos, simbolizava também 10 reis, sim? 10 reis, então 10 chifres, 10 reis, e 10 dedos, 10 reis, a mesma revelação, sim? Então o que acontece? Deus vem e continua falando aqui. Vamos voltar aqui para o capítulo 7 e o versículo parte B do versículo 7. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando ele observando os chifres, que eram os 10 reis, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno. Ou seja, entre os 10 chifres, sobe no meio deles um chifre pequeno, um 11. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como os olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. O chifre pequeno derrubou 3. Então sobrou 7. De 10 eu tiro 3, quanto fica? 7, não é isso? E diz que surgirá o 8º rei, o 8º domínio. Isso é importante nós entendermos aqui. Então, vamos entender. Aqui voltamos para a estátua de Nabucodonosor. Então, temos a cabeça, primeiro império, temos o peito, segundo império, temos o ventre e as coxas, o segundo império, e temos as pernas, o 4º império, e os pés, o 5º império. Então, tanto o 5º império como os 10 chifres simboliza a mesma coisa, simboliza 10 reis, ou 10 reinos, 10 reis que serão, formarão uma aliança nos fins do tempo. Depois eu vou explicar melhor sobre isso, só para que nós possamos entender. Então está falando de um 5º império. Então, escute, irmãos, aqui entra já um pouquinho de revelação para que nós possamos entender. Quando você vê na internet alguém falando, porque o Papa é o anticristo, porque Trump é o anticristo, porque o rei lá da Inglaterra é o anticristo,
porque não sei quem é anticristo, porque Elon Musk é anticristo. Elogio Satanás. Não, perdão. Bom, o que eu estou tentando dizer para os irmãos aqui? Que é o seguinte, irmãos, que o que acontece é que o anticristo, ele somente vai se manifestar quando 5 nações da Europa e 5 nações do Oriente Médio fizeram uma aliança. Esses 10 dedos e esses 10 chifres simbolizam 10 nações que se unirá. Estão entendendo? Amém. Sim. Então, quando nós escutarmos nas notícias e for firmado esse tratado, olha, 10 nações da Europa e 10 nações do Oriente Médio fizeram uma aliança econômica, religiosa, militar, em todas as áreas que fizeram uma aliança, é aí dessas 10 nações, simbolizando os pés, simbolizando os 10 chifres, que vai surgir o anticristo. Então ele não é americano, ele não é latino, ele não é da África, ele é ou da Europa ou daquela região do Oriente Médio, aonde está ali Irã, Iraque, Síria, Líbia, Turquia, é por ali. Então não é de outro país. O anticristo será uma pessoa daquela região. E quando essas 10 nações se unirem, é o que Daniel está explicando aqui, olha, estando eu observando, versículo 8, estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Nesse chifre havia olhos como os olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. Aqui está falando do anticristo, que Paulo chama do homem do pecado. E no livro de Apocalipse fala do 8º rei. Então, quando surge o chifre pequeno, 3 nações das 10 é derrubada. E entra esse agora. E ele já não é mais o 7, agora ele é o 8º. Olha o que diz aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 11. Quem achar para mim, lê aí. E eu quero que você vá marcando para que você não perca essa linha de raciocínio aqui. Apocalipse, capítulo 17, versículo 11. Quem encontrar pode ler para mim. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Aí atrás, alguém lê para mim também, já leu forte aqui, lê atrás também, alguém que encontrou. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Então, quantos chifres era? Quantos chifres? 10. No meio dos 10 levanta um chifre pequeno. Quantos chifres ele derruba? 3. Então ele é o? Se você tira 3, fica quanto? 7. O anticristo será então qual reino? Será o 8º. Vocês estão entendendo como a própria Bíblia interpreta a Bíblia? Então, o 8º rei, a própria Bíblia fala, o 8º rei será o anticristo, a besta que sai do mar. Então, o que está acontecendo? O que Deus está tentando revelar para Daniel aqui? Daniel, o negócio é o seguinte, ó. Se a gente for ver na história, irmão, na história bíblica, você vai ver que depois do Império Romano, não levantou outro império mais na terra. Você pode ler na história. Não se levantou outro império. O 5º império se levantará ainda. Não se levantou. Alguém que sabe, mas os Estados Unidos... Não, os Estados Unidos não é império. Os Estados Unidos ele é um delegado do mundo. Ele policia o mundo. Mas ele não é um império. Inclusive agora os Estados Unidos está com uma dívida terrível, né? Diz que a metade do dólar americano está na mão dos chineses. E a dívida dos Estados Unidos está quase chegando a 17 trilhões de dólares. Ou seja, para que você entenda o que é $1 trilhão, é você passar 250 anos contando $10 por segundo. É uma dívida impagável.
Por isso que quando você vê os Estados Unidos hoje, ele já não está querendo se meter muito. O próprio povo americano não quer que os soldados vá, porque quando os soldados vão para a guerra, gasta bilhões. Só porque você tem uma ideia, esse avião que soltou essa bomba aí lá no Irã, só os Estados Unidos tem a tecnologia dele. É 19 aviões que ele tem. Parece que cada avião desse custa 23 bilhões cada avião. Se eu não me salve a memória aqui, a minha memória, mas é uma fortuna, 19, 22 bilhões cada avião desse. Mas os Estados Unidos hoje, ele está buscando não se meter, porque ele tem uma dívida muito forte com ele mesmo e com outras nações em questão de dinheiro. Hoje os Estados Unidos já não é mais aquela potência que se era antigamente, por isso que ele está se reservando, ele já não se mete muito, os soldados já não envia, aquela coisa toda. Então os Estados Unidos não é o quinto império, como alguns por aí já pregaram. Os Estados Unidos é o quinto império e o governo começou com Obama. Não, Bush é o anticristo, Obama é o anticristo, Trump, todo mundo é anticristo. Colocaram até o Papa também como anticristo, o pobre Francisco, até morreu. Disseram que também ele era a besta do Apocalipse. Enfim, então quando a gente escutar sobre essa aliança entre as 10 nações, sim, daí dessas 10 nações vai sair o anticristo. E esse anticristo é o último império, é uma mistura de barro com ferro. Por que é o último império? Porque vai ter uma duração muito pouca. E qual que é a duração? Quando a gente vê lá no livro de Daniel, se você pega a sua Bíblia aí, passa comigo aí no capítulo 9. Eu já falei sobre isso, não vou ficar repetindo aqui o que eu já falei. No capítulo 9, versículo 24, você vai ver sobre as 70 semanas de Daniel. E Daniel fala sobre as semanas que estavam programadas para o povo de Deus, que é para o povo de Israel. No versículo 25 fala assim: sabe e entende disso, desde a saída da ordem, né? Ungido o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as praças e os muros se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será cortado o ungido, e não será mais o povo do príncipe que há de vir, e o povo do príncipe que há de vir. Esse povo do príncipe que há de vir é esse chifre pequeno, que vai ter um reinado curto, né? Destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então, o último império aqui da terra vai ser constituído pelo anticristo. E Daniel fala que ele reinará por uma semana, que é a última semana das 69 que aprendemos a semana passada, ou semana retrasada. A última semana, o anticristo vai reinar. Então, ele é o último império aqui, irmão, que é uma mistura de ferro e barro. Parece que tem alguma firmeza, mas na verdade não terá. Então, a última semana será dividida em 2 partes. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. E eu falei um pouquinho sobre isso, porque alguns falam assim: não, a igreja vai passar. A igreja não vai passar. E eu vou mostrar para os irmãos porque que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu já falei semana passada e vou continuar falando sobre isso aqui. Por isso eu tenho tempo para explicar. Continuamos ainda em Daniel, capítulo 8. No capítulo 8, você vai ver aqui, irmãos, que a primeira revelação que Deus dá para Nabucodonosor, Deus mostra para Nabucodonosor 5 impérios, certo? Quantos impérios? 5. Que o último império é o império de Cristo. Para Daniel, no capítulo 7, o Senhor mostra para Daniel quantos animais? 4. Você vai ver que vai diminuindo, né? Então Deus mostra 5. Depois Deus mostra para Daniel 4. E no capítulo 8, Daniel vai buscar revelação e diz: meu Deus do céu, eu quero saber o que está acontecendo. Aí Deus agora mostra 2 animais. De 5 vai para 4, de 4 vai para 2. Então Deus mostra para Daniel um bode com um chifre no meio e um cordeiro com 2 chifres, um maior do que o outro. E depois Deus mostra para Daniel um pequeno chifre. Então começa 5, 4 e 3. Deus vai diminuindo e condensando para que Daniel entendesse a visão.
Então o primeiro império já passou, isso todos nós sabemos. O segundo império também já passou, está na história, nos anais da história contemporânea. O terceiro império também já passou, a gente também sabe. O quarto império também já passou. Apesar que o quarto império, irmão, é bom que a gente entenda aqui também, o quarto império, que é Roma, ela perdeu poder imperial, de dominar no sentido de imperialismo, mas transformou agora um poder religioso. Ninguém pode negar que a igreja romana é uma igreja poderosíssima. Os cardeais são considerados como ministros. Roma, aonde fica a capital dela, em Vaticano, é um país riquíssimo, riquíssimo, né? O Vaticano, onde está lá o Papa, é um país riquíssimo, e o Vaticano fica dentro de Roma. Então esse império, que não é mais militar ou de guerra, é um império religioso, que realmente tem um domínio forte, ninguém pode negar isso. Então, somente mudou de ideologia. Agora, o que eu estou querendo falar para os irmãos aqui, não vou perder tempo com esse negócio aqui, é que Deus agora revela para Daniel no capítulo 8, ele fala sobre um bode, vamos ler aqui, capítulo 8, e o versículo 8, versículo 3, vamos lá. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Então está ali o carneiro, simbolizando os médios e os persas. Tem 2 chifres porque o reino era 2 reinos que se fundiram, que fizeram uma aliança para destruir o império da Babilônia. Então, o carneiro tinha 2 chifres, eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, ou seria, o império da Pérsia era maior e mais forte do que o império do Médio Persa. Então diz ali, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Está falando do poder, do avanço dos medos e dos persas. Versículo 5, estando eu considerando isso, vi que um bode vinha do ocidente, aqui simbolizando Alexandre o Grande, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Está falando da velocidade no qual ele conquistou. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Está falando de poder e de autoridade. Dirigiu-se ao carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Viu chegar perto do carneiro e, irritado contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Em seguida, o bode o lançou por terra e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode se engrandeceu sobremaneira, estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e subiram no seu lugar 4 outros chifres, também notáveis, para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Então, essas revelações aqui, irmãos, olha aqui, essas 3 revelações que Deus deu, uma primeira para Nabucodonosor, outra para Daniel, e a última também para Daniel, simboliza a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma de uma para a outra. Só que para um o Senhor especificou dos 5 reinos, aqui o Senhor especificou de 4 e falou, no lugar do 5º reino, ele colocou um chifre a mais, um chifre pequeno, com olhos e boca, com muitas blasfêmias. E depois o Senhor condensa, diminui para Daniel, mostrando os reinos, resumidamente. E por último, Deus dá ênfase ao pequeno chifre, que está no versículo 9. E que pequeno chifre é esse? É os pés, ou o último império da visão do Nabucodonosor, e o 8º chifre, que vai, aquele chifre pequeno que vai nascer no meio dos 10 e vai derrubar 3, e ele vai tomar o lugar dos demais. Então, o que tudo está querendo
Deus mostrar para Daniel: Daniel, é o seguinte, tudo isso aqui está determinado para a nação de Israel, e nós que estamos na terra vamos estar inseridos nessa história. Nós somos a igreja, não temos nada a ver com o povo de Israel, somos herdeiros de Abraão, porque Abraão, irmão, ele não levou o título de israelita. Abraão, quando ele foi chamado por fé, e ele vivia pela fé. Na época de Abraão não existia lei, a lei foi constituída depois de 400 anos, com Moisés lá no Monte Horebe. Não existia nem Isaac, nem Jacó, nem as 12 tribos, porque as 12 tribos veio de Jacó. E nós somos crentes com o pai da fé, que é Abraão. Então, somos herdeiros da promessa de Abraão, porque Deus fez um pacto com Abraão e lançou uma promessa para Abraão, e nem lei existia, nem a nação de Israel existia. Então, as promessas que Deus fez para Abraão, caem em nós também, e não necessita eu e você ser israelita. É o que está surgindo nesses últimos dias, uma quantidade de igreja, e você vê na internet, aqueles homens com um quipazinho aqui na cabeça, né? Falando: eu sou messiânico, eu sou judeu. Não, irmão, a gente não precisa das promessas de Deus para Israel, porque as promessas nossas é com o nosso pai Abraão. Então, tudo isso o Senhor começa a dizer: olha, Israel rejeitou meu filho, Israel não quis que eu estabelecesse o meu reino, então eu levantei a igreja. Nesse momento nós aprendemos também que a igreja agora está inserida nesse cenário, entre as 69 semanas e as 70 semanas. É como se fosse um jogo de xadrez. Eu expliquei para os irmãos aqui: um joga, dá o tempo para que o outro jogue também, o outro joga, dá um tempo para que o outro jogue também. No momento, é nós que estamos lidando com o tabuleiro, mas uma hora o Senhor vai nos tirar e vai voltar a tratar novamente com a nação de Israel. Essa é na última semana. E para que isso aconteça, a igreja já não pode estar mais aqui na terra, ela tem que ser arrebatada. Vamos lá para o livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos ler lá. Já vou estar terminando aqui, mas muita coisa para falar em muito pouco tempo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui vai falar sobre o último rei, que é o chifre pequeno, chamado também de Anticristo. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3. O título do capítulo 2 é o Anticristo. Então Paulo fala assim no versículo 1: ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por procedência de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ou seja, as pessoas estavam colocando em dúvida se a vinda de Cristo já estava próxima ou não estava próxima, ou se Cristo já teria vindo. Então Paulo começa a ensinar os irmãos de Tessalônica, e diz no versículo 3, olha, para que nós para que o anticristo se manifeste, versículo 3 fala assim: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado aqui e o filho da perdição, irmão, é o chifre pequeno da revelação de Daniel. É o último império e é o homem do pecado e é o anticristo. Então Paulo fala assim: primeiro, antes que ele se manifeste, virá uma grande apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está falando do anticristo e do pequeno chifre. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Lembra que no chifre ele tem olhos e ele tem boca? E a boca dele está cheia de blasfêmia. Então Paulo começa a dizer aqui: ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém. Então Paulo começa a dizer assim: olha, ele ainda que as manifestações do seu reinado já esteja na terra,
ele não se manifestou ainda totalmente. Aí Paulo fala, por que ainda ele não se manifestou? Aí ele fala no versículo 6, agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então o anticristo, ele não se manifestará enquanto o tempo da igreja não cumprir a sua plenitude. Então Paulo continua dizendo, em seu próprio tempo ele se manifestará. Versículo 7, pois já o ministério da injustiça opera, ou seja, o ministério do anticristo já está atuante, mas ele pessoalmente ainda não se manifestou. Aí diz, somente a um que agora o detém, até que seja afastado. O que Paulo está falando aqui? Do arrebatamento da igreja. Ou seja, enquanto a igreja estiver aqui, enquanto o Espírito Santo habitar no templo, que é a igreja, eu e você, não se manifestará o anticristo, até que Paulo fala assim, que seja afastado, que seja retirado. E quando esse que o detém, que é o Espírito Santo e a igreja, então, versículo 8, e então será revelado o iníquo, que é o chifre pequeno, que é o anticristo, que é o homem do pecado, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Não se confunda o arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Cristo. Já expliquei bem isso aqui, não vou continuar explicando, porque há uma confusão entre arrebatamento. Com arrebatamento, ninguém verá o Senhor, nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. A segunda vinda de Cristo, nós viremos com o Senhor e todos os olhos o verão. E o anticristo será destruído na segunda vinda de Cristo, a vinda desse iníquo, e segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Lembra que o chifre pequeno tinha olhos e tinha boca, e a sua boca estava cheia de blasfêmia. Ou seja, Satanás, ele vai possuir um homem de uma forma tão poderosa, que esse homem vai falar mentiras e vai confundir as pessoas. E Paulo chama isso de um espírito de engano. Por isso que ele tem uma boca cheia de blasfêmia. E ele vai ter tanto poder, irmão, que ele vai falar e as coisas vão acontecer. Durante 3 anos e meio, o anticristo será aplaudido de pé. Será um homem que resolverá os problemas de todas as nações. Haverá uma falsa paz. Mas para que ele se manifeste, estamos aprendendo aqui, a igreja e o Espírito Santo tem que ser afastado. Interessante que então diz ser tirado, de ser afastado. Ou seria, o Espírito Santo vai estar atuando? Sim, vai estar atuando na grande tribulação, sim, mas não da maneira que ele atua hoje. Porque quando nós estivermos na boda do Cordeiro, que será 7 anos, e aqui na terra será a última semana de 7 anos também, diz a palavra que haverá 4 ministérios aqui que vai pregar o Evangelho, mas não vai ser o Evangelho da graça, esse Evangelho que nós pregamos, irmão, aceite Jesus, entregue sua vida para Cristo, Jesus te ama, aceite Jesus, Jesus salva, perdoa. Não, eles vão pregar o Evangelho do reino, nós vamos falar sobre isso depois. E qual que é o Evangelho do reino? O Evangelho do reino é o seguinte: não aceite o sinal da besta, porque se você assinar o sinal da besta 666, você estará condenado para toda a eternidade. Então você tem 2 opções: ou você aceita o sinal da besta, come, vive, trabalha por um período de tempo, tem um pouco de paz, ou você renuncia e é martirizado. Então a mensagem é essa: será pregada pelos 144 mil, que nós vamos estudar depois, vai ser pregada pelos anjos, que vai ter o ministério dos anjos aqui de pregar o Evangelho. Os anjos estarão dizendo isso aí que eu estou falando para vocês: não aceite o sinal da besta, porque aquele que assinar ou aceitar o sinal da besta será condenado eternamente. E vai ter os 2 profetas, que é um com o ministério de Elias e outro com o ministério de Moisés. Terá poder sobre o fogo e terá poder sobre a água. Isso são um tema mais para frente que nós vamos tratar. Então, será salvo alguém na grande tribulação? Aqueles que tiveram oportunidade de servir a Cristo nesse período da graça,
teve a oportunidade de escutar a Jesus e rejeitaram nesse tempo da graça, no momento da tribulação, não terá salvação para eles. Ou seja, para mim, para você, se eu e você ficarmos aqui depois do arrebatamento da igreja, para nós não terá mais salvação. Não tem mais perdão, já não tem mais derramamento de sangue por você. Você que teve a oportunidade de servir ao Senhor. É por isso que nós somos chamados para pregar o Evangelho. E principalmente, irmão, falar de Jesus para aqueles que estão distantes da casa do Senhor. Porque eles vão ser os primeiros, depois do arrebatamento, a buscar a igreja, a buscar os pastores. E eles vão ter consciências que já não terá mais perdão para eles. E aí que entra o problema. Então quem será salvo, pastor, na grande tribulação? Será aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo enquanto a porta da graça estava aberta? Eles serão salvos, mas terá que pagar um preço muito caro para ser salvo. E ali vai ser os verdadeiros cristãos, crentes em Cristo, que se salvarão. Porque ali ou é tudo ou é nada. Ou você mantém-se fiel, ou você morre. Porque não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder estudar, não vai poder comer, não vai poder fazer nada sem o sinal da besta na sua testa e no seu. Já estou fazendo os experimentos por aí, já, irmão. Na Europa já tem algumas pessoas que têm um chip aqui na mão, e bem aqui no meio, aqui, ó, esse lugar que tem uma carninha aqui entre os olhos, estão colocando chip aqui e chip aqui. Tem pessoas hoje que são experimentos que já não precisam mais cartão de crédito, já não precisa de nada. Chega no aeroporto, passa ali a mão, pode de barra ali, já vê tudo da vida dele. E esse vai ser o que vai ser usado. Por isso que você vê, irmão, que o dinheiro está, já quase não se encontra mais dinheiro físico, não é? Está difícil, por quê? Porque a ideia é se acabar. Na China, por exemplo, na China já não tem mais dinheiro físico. É tudo via online. Eu vi um vídeo de uma brasileira, o cara filmando ela comprou, foi lá e pôs a mão. Ele falou, nossa, mas como é que você pagou isso aí? Eu falei, eu tenho um chip na mão. Mas aonde? Ela falou, não, eu não posso te revelar. Simplesmente eu ponho a mão lá, eu não preciso de cartão, eu não preciso de celular, não preciso de nada. É só eu pôr minha mão, está resolvido meus problemas. Exatamente. Amém, irmãos? Então, vou terminar aqui. É estudo que a gente tem aí para ver alguns valores. Então, o que eu queria passar para vocês é somente isso aqui sobre os impérios 5, 4 e 3, que simboliza a mesma coisa. E por último, o último império é o império do chifre pequeno, que é o império do anticristo. E quando que esse império vai começar? Quando 10 nações, quando vocês escutarem que 10 nações se uniram, 10 nações fizeram uma aliança, certo? No meio dessa aliança de 10 nações da Europa e do Oriente Médio, vai surgir o chifre pequeno, que é o anticristo. Para o anticristo surgir, a igreja já não pode mais estar aqui conforme os ensinamentos do apóstolo São Paulo. Por isso que nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós não passaremos pela grande tribulação, porque a grande tribulação não é para a igreja. Já aprendemos isso também na outra vez passada. A grande tribulação é para que Deus trate com a nação de Israel. Amém? Amém. Volte aqui para o livro de Daniel. No capítulo 7, no versículo 2 e o versículo 3, diz assim: disse Daniel, na minha visão da noite, eu olhei e vi que os 4 ventos do céu. Quantos ventos? 4. Irmão, nós vamos estudar na semana que vem sobre esses 4 ventos. É algo extraordinário. Nós vamos dar uma passeada do livro de Daniel ao livro de Zacarias e vamos desembocar lá no livro de Apocalipse. E vamos pegar tudo que nós vamos encontrando dentro desses livros para formar um quebra-cabeça para nós entendermos o que significa esses 4 ventos. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os 4 ventos de Daniel 7. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mar Mediterrâneo. E nós vamos falar sobre o anticristo. Foi onde mais ou menos nós falamos hoje aqui. Tá bom?
Então, se você quiser guardar, guarde isso aqui, porque isso aqui é importante para você. Ó. Foi o que nós lemos aqui sobre o anticristo, tá? Daniel 8, 23 e 25, fala sobre o anticristo. Vamos ler aí, irmãos, eu quero ler para que vocês guardem. Abra a tua Bíblia. Um abre Daniel 8, 23 e 25, ao 25, outro 1 João 2 e 18, 1 e 17, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 3, 4 e o versículo 7 e o versículo 8, e depois Apocalipse 13. Vamos ler aí rapidinho. Ou você, São Marco, lê na tua casa lá. Alguém encontrou aí? Daniel 8, 23 e 25. Nós lemos sobre ele, não lembra? O que diz aí? Mas, ao fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá da sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará e fará o que lhe aprover, e destruirá as fontes e os povos santos, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, se engrandecerá e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Aí, tá vendo? Está falando todo o cenário do anticristo, né? Ele vai surgir com aquela boca de engano, mas era uma falsa paz, no período dos 2 anos e meio, mas o príncipe dos príncipes virá e destruirá. Está falando do anticristo aqui, Daniel. 1 João capítulo 2, versículo 18. Quando vai ler para mim? Já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, esse versículo que você lê é por quê? Porque João já estava falando também sobre o anticristo, né? Fala de uma manifestação que não é total, que a gente viu aqui em Paulo, que precisa da igreja ser abatada, o Espírito Santo ser afastado para que ele se manifeste. E essas 10 nações se unam. Então, guarde isso no coração, vá lá na tua casa com esse discernimento mais ou menos, dá uma repassada, dá uma estudada, e você vai descobrir que profundo é. Alguma dúvida que tiver, a gente vai debatendo no decorrer do tempo. Amém? Coloque-se em pé. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Vai ser profundo, vai ser muito edificante para a sua vida.